Boa noite a todos, espero que vocês estejam bem. Eu sou a Radassa Abreu e o nosso grupo é composto pelo Aldo Vinícius, pela Nicole Passos, pela Fernanda de Paula e pela Ellen Teixeira. Bom, o nosso tema é a respeito da NR7, que fala sobre o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, o PCMSO. Bom, e o que é o PCMSO? É o Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, como já dito antes. E é uma das principais iniciativas, digamos, que as empresas elas precisam para manter a saúde do seu funcionário, ou para preservar a saúde e a integridade física e mental dos trabalhadores, né? E, como já dito, ela é prevista pela norma regulamentadora 7, a NR7, e determina que essas organizações, elas admitam os trabalhadores como empregados, né? Antes delas admitirem esses trabalhadores, eles têm que realizar uma série de exames e também ao longo desse contrato, eles precisam avaliar também os possíveis impactos da atividade na saúde dos funcionários, né? Isso para que eles tenham um controle, uma preservação maior da saúde dos seus funcionários. Agora a Nicole vai explicar como é que funciona isso tudo. E ainda hoje vocês vão ter mais contato também com quem participa, as suas características, o objetivo dessa NR7, do PCMSO e as normas também. Agora eu passo para a Nicole. Boa noite, eu sou a Nicole e vou falar como funciona. O PCMSO deve incluir a realização obrigatória dos exames médicos, sendo eles admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de função e demissional. Os exames complementares serão definidos pelo médico coordenador. Após a avaliação, será emitido o ASO, Atestado de Saúde Ocupacional, sendo uma via para a empresa e a outra entregue ao funcionário mediante protocolo da primeira via. Boa noite a todos. Eu sou a Fernanda e eu vou falar sobre quem participa. No caso, quem pode elaborar o PCMSO. De acordo com a norma regulamentadora, é o empregador que deve indicar o responsável pela execução do programa. E ele deve ser um médico dos serviços especializados em engenharia de segurança e medicina do trabalho, o SESMT. Mas caso a empresa se encontre desobrigada de manter um médico do trabalho no local, ela deverá contratar esse profissional da saúde para coordenar o PCMSO. E os casos que desobrigam a empresa de manter esse profissional, esse médico do trabalho, se encaixam em 4 grupos. O primeiro grupo é o caso em que o grau de risco 1 e 2 e que tenham até 25 funcionários. O caso 2, grupo de risco 3 e 4 e que tenham até 10 funcionários. O caso 3 é o grupo de risco 1 e 2 com 25 a 50 funcionários, mas desde que seja concedido em uma negociação coletiva. E o grau de risco 3 e 4 com 10 a 20 funcionários, também desde que seja concedido em negociação coletiva. Em qualquer um desses casos, a empresa não fica obrigada de manter um médico no trabalho, mas sim de contratar o profissional para prestar esse serviço e coordenar o programa. A norma regulamentadora também mostra que a responsabilidade do empregador ainda envolve também, garantir a elaboração, a implantação e a eficácia do programa, custear todos os procedimentos que forem necessários para seus empregados, indicar entre os médicos do SESMT o coordenador que será responsável pelo programa. E ainda contratar o médico para coordenar o programa, caso a empresa se encontre em um dos 4 casos citados acima, onde ela fica desobrigada de manter um médico ao local de trabalho. Além disso, o empregador e o médico que for responsável pela coordenação do PCMSO, ele deve se responsabilizar também pela realização dos exames médicos periódicos dos colaboradores.
e pela solicitação de exames complementares caso sejam necessários. Um exemplo, talvez, é o exame da audiometria, que em alguns casos é necessário, em outros não. Bom, Radassa novamente, e eu vou falar agora sobre as características. Bom, a principal característica do PCMSO é que esse programa ele tem um caráter preventivo, com rastreamento e o diagnóstico precoce de possíveis doenças dos funcionários. Ele considera tanto o aspecto individual quanto o aspecto coletivo no ambiente de trabalho e apresenta soluções baseadas nos riscos encontrados. O programa também ele faz parte de um conjunto de iniciativas, que englobam o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais e a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que é o CIPA. Bom, isso faz com que seja necessário manter uma interligação entre essas NRs, para que todas as ações tomadas por elas sejam bem efetivas. E é necessário que cada empresa garanta a elaboração e a implantação desses programas, zelando pela sua eficácia e em todas as áreas possíveis, em todos os aspectos abordados por elas. Boa noite, eu sou o Aldo. Eu vou estar falando para vocês agora sobre os objetivos do PCMSO. O principal objetivo desse programa é garantir e preservar a saúde dos trabalhadores em seu ambiente de trabalho. Para isso, prevê-se a total assistência ao empregado, no que se refere à sua saúde ocupacional. Com os cuidados estipulados pelo programa, é esperada que ocorra a redução da quantidade de doenças decorrentes do trabalho. A partir disso, a empresa pode esperar também uma diminuição dos custos relacionados a acidentes e outras despesas consequentes de problemas ligados à saúde ocupacional de seus empregados. O atendimento integral e cuidar da saúde ocupacional dos trabalhadores também tem como intuito diminuir o absenteísmo, isto é, a ausência de trabalhadores em seus respectivos locais e horários de trabalho, e assim promover um maior rendimento à empresa, o que consequentemente gera maior chance de lucro. Além disso, o lucro também pode ser melhor aproveitado, considerando que ocorre um gasto menor com despesas médicas de empregados, visto que o programa tem caráter essencial preventivo. Decorrente de todos esses fatores, pode-se destacar ainda a promoção de uma maior e efetiva integração entre os diferentes setores que compõem uma empresa ou instituição. Boa noite, eu sou a Ellen e vou resumir um pouco sobre a NR7, Norma Regulamentadora do PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Vamos começar falando sobre a norma em si. Então, essa norma estabelece a obrigatoriedade de elaboração e implementação por parte de todos os empregadores e instituições que admitam trabalhadores como empregados, com o objetivo de promover e preservar a saúde do conjunto dos seus trabalhadores. Esta NR estabelece algumas diretrizes específicas, mas que podem ser ampliadas mediante negociação coletiva de trabalho, ou seja, o diálogo entre o empregado e o empregador para definir as condições de trabalho em determinado segmento profissional. E também cabe à empresa contratante informar a empresa contratada os riscos de determinada função e auxiliar na elaboração do PCMSO onde os serviços serão prestados. Em relação às diretrizes do PCMSO, este programa faz parte do conjunto de iniciativas da empresa no campo da saúde dos trabalhadores, devendo estar ligado às outras NRs. Deve-se considerar todas as questões relacionadas ao funcionário e a relação entre sua saúde e o trabalho.
O PCMSO também deve ter caráter de prevenção e diagnóstico de problemas de saúde relacionados ao trabalho, além de constar se existem outras doenças profissionais à saúde dos trabalhadores, e deve ser planejado de acordo com os riscos à saúde dos trabalhadores também. Em relação às responsabilidades do empregador no PCMSO, o empregador deverá garantir a elaboração e eficácia do PCMSO, cuidar de todo o custo dos procedimentos relacionados ao PCMSO, indicar dentre médicos de medicina e segurança do trabalho de sua empresa um coordenador responsável pela execução do PCMSO. E se a empresa não tiver a obrigatoriedade de ter um médico do trabalho, de acordo com a NR4, que se trata da organização dos SESMT, Serviços Especializados em Engenharia de Segurança e Medicina do Trabalho, em todas as empresas que possuam trabalhadores. Ela deve indicar um médico do trabalho, sendo empregado ou não da empresa, para coordenar o PCMSO. E caso não tenha médico do trabalho no local, aí poderá ser contratado médico de outra especialidade para coordenar o PCMSO. As empresas que não são obrigadas a indicar médico coordenador são aquelas que possuem grau de risco 1 e 2 com até 25 empregados e as de grau de risco 3 e 4 com até 10 empregados, sendo obrigada por determinação do delegado regional do trabalho a ter médico coordenador quando as condições representarem grave risco aos trabalhadores. Em relação às responsabilidades do médico coordenador do PCMSO, ele deve realizar todos os exames médicos previstos e indicar ao funcionário suas causas, condições de trabalho e riscos que serão expostos, e realizar todos os exames complementares devidamente capacitados, equipados e qualificados. Em relação ao desenvolvimento do PCMSO, o PCMSO deve incluir a realização obrigatória de exames admissionais para entrar na empresa, periódicos, anuais ou até semestrais, dependendo das indicações do médico coordenador, demissionais para sair da empresa, retorno ao trabalho quando há afastamento igual ou superior a 30 dias, por doença, acidente ou até parto, e mudança de função, para mudar sua função, como já diz o nome. Esses exames incluem avaliação clínica, exame físico e exames complementares de acordo com o segmento profissional de cada colaborador. Os exames realizados devem ser de acordo com o prazo, exames admissionais antes de entrar na empresa, periódicos de acordo com o tempo indicado do exame, demissionais em até 10 dias a partir do término de contrato, retorno ao trabalho no primeiro dia de volta ao trabalho e mudança de função antes da data da mudança. Para funções expostas a riscos, os exames devem ser feitos anualmente de acordo com o médico coordenador. Para cada exame médico realizado, o médico emitirá o ASO, o Atestado de Saúde Ocupacional, em 2 vias. Uma será levada para a empresa e a outra ficará com o funcionário. E nesse ASO deverá conter os dados do trabalhador, nome, identidade, função, os riscos da sua função, todos os procedimentos que o colaborador irá realizar, o nome do médico coordenador do PCMSO junto com seu CRM, definição de apto ou inapto para a função que ele irá exercer, nome do médico coordenador do exame, data e assinatura do médico coordenador do exame junto ao CRM, onde os dados devem ser registrados no prontuário individual sob responsabilidade do médico coordenador do PCMSO. O PCMSO deve ser objeto de relatório anual, podendo ser armazenado na forma de arquivo informatizado, desde que seja de imediato acesso ao inspetor do trabalho. Só empresas desobrigadas de médico coordenador não precisam desse relatório anual. Se for verificado através de exame clínico exposição excessiva a riscos, o funcionário deve ser afastado do local de trabalho ou até que sejam normalizadas as medidas de controle. E se forem constatadas agravamento de doenças profissionais, o médico coordenador deverá solicitar à empresa o CAT, Comunicação de Acidente do Trabalho, ou seja, informar a Previdência Social do ocorrido, indicar o afastamento do trabalhador, encaminhá-lo à Previdência Social, orientar o empregador quanto à adoção de medidas de controle no ambiente de trabalho. Em relação a primeiros socorros, toda empresa deve ser equipada com material de primeiros socorros, considerando as características das atividades desenvolvidas dos funcionários.